Homilia diária, sábado, 10 de novembro de 2018. Olá, família de oração, salve paz e que Jesus os abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, à reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, assim seja. O dom da piedade aperfeiçoa o amor fraterno e nos permite reconhecer o próximo como imagem de Deus. Dessa maneira, quando ajudamos os outros, não o fazemos realmente apenas por compaixão apenas, mas porque nos magoamos com sua miséria e com seus problemas. Ajudamos-nos porque reconhecemos a imensa nobreza que eles têm. São imagem de Deus, repito, são imagem de Deus. Não pode acontecer que vivam mal, que estejam sofrendo, que não tenham o necessário para viver. Peçamos ao Espírito Santo que derrame ainda mais este dom em nossos corações, para que possamos valorizar dessa maneira os outros. Assim, ninguém será um inimigo, um competidor ou um mal. Todos nos parecerão realmente sagrados, porque contemplaremos neles a imagem santa de Deus. O Espírito Santo derrama este dom para que possamos viver a fundo nossa relação com os outros. Na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Filipenses, Paulo teve sempre uma excelente relação com a comunidade de Filipos. Até aceitou ser ajudado por ela com bens materiais. Aqui ele manifesta sua alegria, não só pelos dons recebidos, mas também pela caridade que eles pressupõem. E Paulo encontra-se num momento particularmente difícil da sua missão. Sublinhemos, em primeiro lugar, a liberdade apostólica de que Paulo se honra. Poderia dispensar tudo porque aprende a ser pobre com quem é pobre. Trata-se de uma liberdade radical que, todavia, não se subtrai aos vínculos da comunhão gerada na caridade. Mas é, sobretudo, a caridade dos filipenses como sinal da caridade de Cristo que inspira esta página. Paulo pôs todo o seu empenho apostólico para alcançar este ideal. O que mais buscou foi aquele dom que por meio da escuta da palavra e da fé os liga a Cristo, o seu Salvador. A passagem é do dom oferecido ao apóstolo para o dom recebido de Deus. Resulta uma relação tripla que liga o doado ao doador por meio daquele que fez servidor de ambos. E é bom notar que a alegria do apóstolo vem em primeiro lugar da verificação de que agindo assim, como os realmente cristãos vivem em plenitude aquele humanismo que vem de Cristo, que foi descrito lá nos versos 8 seguintes deste mesmo capítulo. No evangelho de hoje de Lucas, depois de contar a parábola do administrador desonesto, Jesus toma a palavra para realmente explicar a doutrina. Primeiro, refere-se à morte, momento no qual o dinheiro perderá todo o seu interesse, pois não será tirada a administração de qualquer bem. Depois, vem o convite à fidelidade, frente ao perigo da infidelidade. Trata-se de um discurso sapiencial, com que Jesus procura a nossa adesão livre, a nossa adesão alegre ao ideal da pobreza evangélica. Se a caridade não se ligar à pobreza, dificilmente terá as características de um ideal evangélico. Jesus também enuncia uma verdade apodíptica. Servo
algum, repito, servo algum pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O discípulo de Cristo não tem alternativa. O amor por um implica o ódio pelo outro. O amor por um implica o serviço, porque o amor que não se torna serviço não é verdadeiro. Pois o que Jesus mostrou com a sua vida antes de o dizer com palavras. Por fim, Jesus convida a humildade. Diante dos fariseus, que se tem por justos aos olhos dos homens, caridade, serviço, humildade, não pode separar-se sob pena de perderem todo o valor diante de Deus. Meditação. As leituras de hoje apresentam-nos um exemplo de fidelidade, de generosidade que contém um ensinamento importante. Para ser fiéis ao chamamento de Deus é preciso ser desapegados e generosos. Só então Deus nos poderá confiar-nos verdadeiramente o bem. Os filipenses foram generosos com Paulo, que estava na prisão. Poderiam não tê-lo sido, mas foram e enviaram Epafrodito para lhe levar as ofertas recolhidas. Paulo agradece cordialmente, não tanto por causa dos dons, mas por causa da caridade que eles significam. É grande alegria que sinto no Senhor por finalmente ter desfeito, feito com que realmente desabrochasse o amor por mim. Delicadamente o apóstolo acrescenta que o que mais o conforta é que esses dons realmente redundem em vantagem para eles e que seu amor fraterno seja um odor perfumado ou um sacrifício que Deus aceita e lhe é agradável. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Os sentimentos de Paulo são próprios de quem está realmente desapegado dos seus interesses pessoais e preocupado com o bem dos outros. É assim o amor cristão, amar e servir com humildade. Traduzir o amor em gestos concretos de atenção para com os outros. Se amamos o dinheiro, tomando-nos escravos dele. Se nos servimos dele, para nós é para os outros, pômo-lo a serviço da caridade. Este serviço há de ser universal, isto é, prestado a todo aquele que precisar, tendo sempre diante dos olhos aquele que, por amor, de quem o fazemos. Viver no amor e traduzi-los em obras, preparando-nos para a morte, para o encontro com o Senhor, junto ao qual viveremos para sempre. Quem aprende a servir por amor, prepara-se para bem morrer. As nossas vidas realmente lembram frequentemente a dimensão do serviço a Deus e aos irmãos. O serviço, a vida doada, é verdadeira devoção ao coração de Jesus. Como podemos verificar? Unidos a Cristo, no seu amor, o amor ao Pai, chamados a servir a igreja, participantes da missão da igreja, atentos aos apelos do mundo. O serviço é instituído, é chamado a prestar à igreja a união da nossa vida religiosa, reparadora de Cristo ao Pai pelos homens, isto é, ao Pai em favor dos homens. Oração. Senhor, que nós não tenhamos a pobreza, nem realmente anseie pela riqueza, que não tema a morte, nem deseje a vida, a não ser para a tua glória. Que eu não caia na ilusão de me apoiar nas minhas forças, mas unicamente que me apegue à tua palavra, meu cajado, minha segurança, meu porto seguro, ainda que o mundo se torne um caos maior do que é. Eu tenho na Escritura a bússola segura. Aí eu encontro a verdadeira sabedoria que me há de conduzir ao êxito. Aí encontro a verdadeira luz que me dá guia com todos os meus irmãos e irmãs para o dia sem o acaso. Amém, Senhor. Assim seja. Contemplação. Diz o Salvador: vim a mim com amor, não é omitir a fé, mas torná-la viva, porque a fé não opera senão pela caridade. Também não é vim a mim com realmente trejeitos de uma preguiça sem consistência,
porque vinha amorosamente a mim o grande sacrificado. É o modelo de todos os sacrifícios, é viver, colher no meu coração os meus tesouros, no meu amor, uma força toda à prova, um sustento nos sofrimentos e nas cruzes. A afeição do coração total, como a pessoa leva a ação à generosidade. Os que amam escutam a minha palavra e ela conforma as suas ações. A minha palavra é a regra da sua conduta. Está em Isaías capítulo 48, versículo 17. É preciso, portanto, precaver-se dessas aparências de sentimentos pelos quais os homens enganam-se às vezes a si mesmo. Não é preciso ligar importância a alguns fervores que duram o que dura um fogo de palha e que não produzem nada de durável. O sinal pelo qual se reconhece um sentimento do coração são as obras que inspira. Não basta alguém dizer que me ama, é preciso fazer o que eu digo e fazê-lo de bom coração. Tal deve ser o caráter dos fiéis e dos religiosos consagrado ao meu coração. Bom mestre, eu compreendi os vossos desejos, ajudai-nos a realizá-los. Renovo diante de vós a minha resolução de vos oferecer cada uma das minhas ações, ao menos as principais do dia, neste espírito de amor, de generosidade, que de mim pedis. Irmão, irmã, repete frequentemente e vive hoje a palavra. Repete frequentemente e vive hoje a palavra. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: de tudo sou capaz naquele que me dá força. De tudo sou capaz naquele que me dá força. No livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 57, diz o seguinte: e vós viestes no dia em que vos invoquei e dissestes, não tenhais medo. E vós viestes no dia em que vos invoquei e dissestes, não tenhais medo. Quando Jesus atravessa os nossos medos e nos cura, já não temos mais medo de viver como cristãos. Significa sim o testemunho do amor, o testemunho da verdade. No mundo do medo, no mundo do espanto, é preciso realmente confiar, esperar no Senhor, independentemente das circunstâncias. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Dá-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Auxiliadora. Dá-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Auxiliadora. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estamos unidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, amém, amém.